Todos os olhos estavam fixos na televisão. O âncora do telejornal anunciou que um incidente ocorreu no Museu Central Nacional, no qual pelo menos 23 pessoas foram mortas e mais de 50 ficaram feridas. O homem em trajes formais acrescentou que algumas das vítimas ficaram gravemente feridas, de modo que o número de mortos continuaria a subir, e disse que os instigadores supostamente visavam relíquias mantidas no museu. O telejornal mostrou um prédio destruído. Ataques ocorreram não apenas na Coreia do Sul, mas também nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. A cena seguinte mostrou o Louvre destruído. O âncora afirmou que incidentes semelhantes estavam acontecendo em todo o mundo. Sentado à mesa, o rapaz pensou que, como esperado, jogadores de outros países também não estavam parados, preparando-se para conquistar a torre. Olhando para o lado, o jornalista sugeriu assistir a um vídeo de circuito interno filmado dentro do prédio. Um dos quadros mostrava Yuri ao lado de Anubis. Em outra cena, um homem com o rosto borrado acenou com a mão. No terceiro quadro, um enorme tigre cravou suas presas no corpo do inimigo. O apresentador disse que era difícil acreditar, mas tudo isso aconteceu na realidade. Um dos frequentadores do café, observando o que acontecia na tela, perguntou se uma pessoa comum poderia fazer isso e sugeriu que aquele era o rapaz que havia aparecido recentemente na comunidade da Torre de Teste. Lembrando do vídeo da destruição da árvore de mangue, ele se recordou dos movimentos familiares, coçando a têmpora. O personagem principal pensou que havia pessoas demais que começaram a reconhecê-lo e que precisava pensar em como esconder sua identidade. Olhando para a câmera, o âncora do telejornal anunciou que o governo estava investigando as origens de um edifício de origem desconhecida chamado Torre de Teste, e que um departamento especial, a Associação dos Despertos, havia sido fundado para funcionários que agora pudessem usar habilidades especiais. Dobrando os dedos pensativo, Jin Hyuk decidiu que o governo reagiu mais rápido do que se poderia imaginar. Colocando água em um copo, ele pensou que, a julgar pelo fato de terem formado um departamento de pessoas que já haviam despertado habilidades pessoais, eles decidiram aceitar o que aconteceu no museu como algo inevitável, embora, em sua opinião, levaria pelo menos algumas semanas até que tal decisão fosse tomada. O âncora do telejornal se ofereceu para se encontrar com os participantes e ouvir os detalhes. Segurando um copo de água nas mãos, o rapaz olhou para a TV. Um homem com uma cicatriz no rosto apareceu na tela, apresentando-se como Sanjin, o chefe da Associação dos Despertos. O jogador franziu a testa ao vê-lo. O homem uniu as sobrancelhas severamente, dizendo que o motivo de estar ali era para recrutar despertados, e que tudo dependeria do nível dos jogadores. Mas o governo prometeu que o pagamento seria o de um funcionário público de 7º nível, e o salário anual mínimo seria de 60 milhões de won. Ouvindo que as pessoas que aparecessem na transmissão seriam uma exceção, o rapaz olhou para a TV de soslaio. Mantendo um olhar confiante, Sanjin disse que estava pronto para colocar o nome do chefe da associação em jogo. Levantando as sobrancelhas, ele prometeu que se essas pessoas se juntassem à associação, todas as suas necessidades seriam financiadas pelo governo, não importa o que desejassem. Um dos frequentadores do café disse que invejava essas pessoas, não importa quem fossem. A garota chamou a reviravolta repentina na vida deles de incrível. Sorrindo, o jovem pensou que, no fim das contas, ele era o alvo deles, já que falaram sobre as pessoas que apareceram na transmissão. O governo considerava uma ameaça séria. Escondendo o sorriso com a mão, o personagem principal pensou que não iria pertencer a ninguém, não importa o preço que lhe oferecessem. Imaginando o chefe da associação com as mãos dadas, ele pensou que, quando uma pessoa experimenta a liberdade, é impossível voltar para a gaiola. Essa pessoa tinha muito mais valor do que 100 jogadores similares. Vincent Sanjin também entendeu isso. O homem tentou atrair tal pessoa para o seu lado seduzindo-a com um cheque bancário. Olhando para a tela da TV, o jogador se perguntou se o fato de Sanjin ter recebido o cargo de chefe da associação significava que ele tinha uma habilidade muito boa. Colocando a mão no queixo, Jin-Hyuk se perguntou se o homem foi convidado para esse cargo devido à sua experiência na torre de testes, mas esperava que ele realmente tivesse uma boa habilidade. Sorrindo, ele concluiu que certamente sentiria a beleza da cópia. O rapaz olhou para o relógio de parede. O horário mostrava exatamente 7 horas da noite. Os ponteiros do relógio mostravam horários diferentes. Quando o ponteiro das horas apontar para o novo horário, a torre de teste se abrirá, estrelas brilham sobre a torre que se eleva em direção ao céu. A notificação anunciou que a torre de desafios havia sido aberta. Os jogadores se viram diante de um rio com ilhas flutuantes pairando sobre ele. O personagem principal estava entre eles. As pessoas pediam para não empurrar e alguém comentou que aquilo era exatamente igual ao que tinham feito antes. Sorrindo, o rapaz pensou que todos pareciam muito como novatos. Um saco de moedas apareceu no ar. Uma notificação informou que, em honra à entrada na torre, os jogadores poderiam enviar vídeos que registrassem suas conquistas. Jogadores podem enviar vídeos que registrem suas conquistas e ganhar 100 moedas a cada 10.000 visualizações. Foram distribuídas 100 moedas que poderiam ser usadas dentro da torre. Moedas de ouro caíram do céu. Notificações explicaram que os jogadores devem filmar suas conquistas e enviá-las publicamente para receber 100 moedas a cada 10.000 visualizações. A comissão variará dependendo do nível. No entanto, haverá uma cobrança premium com base no status do jogador.
Um olho azul com um sinal de mais apareceu no ar. As notificações diziam que a visualização de vídeos por aqueles que vivem fora da torre só conta na primeira visualização, então os jogadores precisam ter cuidado ao escolher quais vídeos assistir. Todos os jogadores dentro da torre que assistirem aos vídeos só terão suas primeiras 10.000 visualizações contadas. O homem de manto abriu os braços diante do exército de monstros. A notificação dizia que a função de transmissão ao vivo só pode ser usada ao eliminar monstros-chefes para chegar ao próximo andar. O velho de armadura olhou para a própria mão. Um minotauro soltou um rugido alto. Um crânio com a inscrição aviso apareceu no ar. O alerta dizia que, se a falsificação de visualizações e outras ações ilegais forem detectadas, medidas apropriadas serão tomadas. O rapaz levou a mão ao queixo pensativo, percebendo algo. Os moradores da cidade fixaram o olhar nas telas de seus telefones. O sistema de transmissão ao vivo era uma ponte conectando as pessoas que subiam na torre e... Os espectadores assistiram ao vídeo querendo ver o final da torre e com isso aumentar as visualizações. Um dos vídeos retratava pagodes. 900 pessoas o assistiram. Em outro vídeo, o guerreiro estava de costas para a câmera. No terceiro vídeo, o jogador estava prestes a derrotar o dragão com as mãos nuas enquanto 1.200 pessoas assistiam. Diante de uma enormidade de vídeos, caíam moedas de ouro. Esse sistema pelo qual pessoas famosas podiam ganhar dinheiro era a instalação mais interessante da torre de desafios. O povo correu para frente, planejando primeiro conquistar a caverna dos goblins para caçar, pegar sua parte e se divertir. Alguém atingiu o rapaz com o ombro. O homem o afastou. O personagem principal pensou que todos estavam com pressa demais. Parado no meio de pessoas correndo para frente, ele presumiu que os recém-chegados queriam limpar este lugar o mais rápido possível e estar à frente de todos. Mas para ele, conseguir moedas não era difícil, porque ele já sabia de tudo, mas o rapaz não ia subir o vídeo para não compartilhar informações importantes, mesmo com a recompensa. Olhando para trás, ele decidiu que isso poderia lhe causar grandes danos. Satisfeito, com as mãos nos bolsos, Jinho já havia decidido o que precisava fazer primeiro. Sorrindo, o rapaz pensou que este era um caminho ligeiramente diferente dos outros. Naquela época, depois de limpar o início do 30º andar da torre, houve um período em que não havia como avançar mais. Então o jogador coletou partes escondidas, vasculhando os andares inferiores para subir para os próximos. O jovem puxou a tampa da caixa de pedra. Usando uma tocha, ele a vasculhou. Indo mais fundo na masmorra escura, o rapaz analisava constantemente cada passo do caminho percorrido. A luz da tocha iluminava as paredes esculpidas da masmorra. O jogador conseguiu encontrar soluções nas ruínas sozinho. Sua expressão subitamente tornou-se muito tensa. Soltando a tocha, ele percebeu que seu personagem era inútil desde o início. Sua mão, fechada em um punho, tremeu de raiva. O resultado da busca em todos os andares inferiores foi a percepção de que o personagem que o jogador vinha subindo de nível, tendo passado vários anos em sofrimento, era ele próprio patético. Uma notificação apareceu pedindo para você confirmar a exclusão do personagem. O rapaz rangeu os dentes de decepção. Pensando que ele se dedicou inteiramente a tal absurdo, o tempo gasto com a dúvida era um luxo inacessível para ele, então ele decidiu ir até o fim desde o início e confirmar a exclusão do personagem. Partículas azuis brilharam ao redor de seu corpo. Com os olhos brilhando, o personagem principal decidiu chegar definitivamente ao fim da próxima vez. Olhando para o céu, ele pensou que já faziam 6 anos. À sua frente estava um portão enorme cravejado de crânios e ossos humanos. Uma notificação dizia que dentro estava o labirinto de nível B de Creta, cujas características eram de uma complexidade incrível e a presença de armadilhas de vários tipos. Cruzando os braços sobre o peito, Jinho pensou que a base para um avanço acima do 30º andar seria o acúmulo da base, e a chave para a essência da limpeza estava no labirinto de labirintos. Rangendo os dentes, o rapaz pensou que não esperava ter de fazer isso de novo. Ao tocar o portão, runas azuis surgiram diante deles. Depois de abrir o portão, o jogador decidiu começar a percorrer o labirinto. A entrada do labirinto apareceu à sua frente. Gregos antigos estavam representados na parede. No chão, em frente à entrada do labirinto, estava o busto de um touro, vendo uma imagem familiar e sentindo um cheiro. Um cheiro familiar fez o rapaz sorrir. Borboletas brancas voavam sob o teto. Uma delas bateu as asas e desceu. O inseto pousou no dedo do jogador, que ficou feliz em vê-las. De repente, ele olhou para trás. Ao ver uma multidão de pessoas à sua frente, o jovem perguntou quem eram. A garota sorriu, afirmando que estavam procurando um lugar para caçar e, ao ver um labirinto aberto, decidiram entrar antes que fechasse. 10 minutos antes da invasão do labirinto, o esquadrão notou como alguém abriu o portão. Um cara de cabelos ruivos disse que seguiram um homem que mostrava por sua aparência que sabia de algo. Outro membro do esquadrão perguntou por que essa pessoa entrou imediatamente no labirinto. Eles ficaram surpresos que o jogador conseguiu abrir a porta do labirinto sem uma chave. Olhando para baixo, a garota se ofereceu para segui-lo. O loiro cruzou os braços e protestou, dizendo que não sabiam que tipo de labirinto era ou quão grande era.
Apoiado em uma árvore, a garota disse que eles precisam pensar com a cabeça, porque sabem muito bem o que é mais importante no início da torre de testes. Olhando para cima, ela explicou. A garota explicou que o jogador havia entrado no labirinto sem uma chave e que a masmorra ficava no primeiro nível, o que significava que seu grau de dificuldade não era tão alto. Observando o homem entrar no labirinto, um membro do esquadrão concluiu que isso era possível porque o labirinto estava localizado no primeiro andar. Fazendo uma bola de chiclete, outra garota perguntou se essa pessoa compartilharia objetos com eles de forma obediente. Sorrindo, seu aliado respondeu negativamente. Olhando para o labirinto com os olhos brilhando, ela declarou que o esquadrão forçaria este jogador a permanecer na masmorra para sempre. Sorrindo docemente, a garota disse que seu esquadrão viu um labirinto aberto e decidiu entrar nele. Os outros membros da equipe ficaram atrás dela. A garota afirmou que seria melhor se entrassem no labirinto todos juntos, porque quanto mais pessoas compartilharem o fardo do perigo, melhor. O personagem principal pensou que esses caras estavam confiantes em sua superioridade numérica e estavam tentando superá-lo. Seus olhos brilharam, e uma notificação anunciou a ativação do Olho da Verdade. Apontando para si mesma com a mão, a garota disse seu nome e contou que tinha 22 anos e que antes havia alcançado o segundo andar da torre de testes. Na janela de status que apareceu, dizia que Parkiana tinha as habilidades Contato, Passo Rápido e Cura Fraca. Ao ver a habilidade de contato, o rapaz pensou que essa era uma habilidade bastante interessante, permitindo que alguém se aproximasse de um objeto encontrado pela primeira vez de uma forma natural.